o príncipe Edward, duque de Edimburgo, título que naturalmente pertenceu ao seu falecido pai, o príncipe Filipe, por mais de 70 anos. Era desejo do falecido príncipe que o príncipe Edward recebesse o título de duque. Após a sua morte, o príncipe Edward manteve-se discreto, ao contrário do que acontece normalmente com figuras da realeza mais expressivas, mas desta vez o silêncio pode ter transmitido a mensagem mais impactante no palácio. Por trás dos sorrisos impecáveis das joias históricas e dos assentos cuidadosamente dispostos, crescem os rumores sobre um broche, uma coroação e o lugar de Camila ao lado da futura coroa de William. Nada foi anunciado, mas tudo parecia intencional. Será que Edward acabou de bloquear uma manobra que o palácio queria manter em segredo? Então, você acredita que o príncipe Edward está protegendo o futuro reinado de William, ou isso é apenas um boato do palácio? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para que mais pessoas possam descobrir a verdadeira história por trás das manobras de poder da realeza. O homem que eles esqueceram de vigiar. Durante décadas, o príncipe Edward existiu num espaço que poucos notaram e menos ainda questionaram. Enquanto os holofotes se voltavam para a controvérsia em torno do príncipe Andrew e acompanhavam a dramática saída do príncipe Harry da vida real, Edward permaneceu fixo no mesmo lugar estável, previsível e quase invisível. Enquanto o rei Charles III se preparava cuidadosamente durante anos antes de ascender ao trono, o papel de Edward nunca mudou. Ele compareceu, cumpriu suas obrigações e partiu sem deixar uma impressão suficientemente forte para dominar as manchetes. Essa invisibilidade nunca foi acidental. Era uma questão estrutural. Como filho mais novo da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip Edward, nunca esteve em posição de liderar, nunca foi preparado para exercer autoridade central e nunca foi tratado como uma figura cujas decisões moldariam o futuro da monarquia. Em 2026, sua posição como 15º na linha de sucessão confirmou essa realidade. Ele não era apenas o reserva, era a reserva por trás do reserva. Uma presença destinada a existir sem expectativas. No entanto, algo começou a mudar entre 2025 e 2026. Não de uma forma que pudesse ser anunciada ou facilmente definida, mas de uma forma que podia ser observada se você estivesse prestando atenção. Durante o ano de 2025, enquanto outros membros da família real enfrentavam o escrutínio público e tensões privadas, Edward e Sophie, agora duque e duquesa de Edimburgo, realizaram uma série de viagens internacionais a solo. Estes não foram gestos simbólicos. Foram atos deliberados de posicionamento. Cada aparição reforçava sua lealdade ao rei Charles, ao mesmo tempo que ampliava sua visibilidade como representantes independentes da monarquia. Em um sistema onde a percepção tem o mesmo peso que a autoridade, essas ações importavam. A resposta do público refletiu isso. Os dados das pesquisas mostraram que aproximadamente 50% dos cidadãos britânicos tinham uma visão favorável de Edward e Sophie. Ao mesmo tempo, apenas 19% e 12%, respectivamente, tinham opiniões desfavoráveis sobre eles. Esses números não eram apenas estáveis, mas expressivos. E o contraste tornou-se ainda mais pronunciado quando comparado à mudança na percepção pública da rainha Camila. Seu índice de aprovação caiu para 42%, o menor registrado pelo governo iugoslavo desde março de 2021, enquanto o sentimento negativo subiu para 45%. Essa diferença sutil, à primeira vista,
carregava implicações que iam além da opinião pública. Porque, na monarquia, números se traduzem em influência. Para um homem que passou 3 décadas sendo ignorado, Eduardo agora operava a partir de uma posição de crescente apoio público que discretamente superava a da própria rainha. E então vieram os ajustes. Não foram dramáticos. Não houve declarações nem confrontos visíveis. Em vez disso, houve pequenas mudanças. Os compromissos diminuíram. As agendas foram reorganizadas, aparições foram feitas em lugares onde a ausência antes passava despercebida. Ele começou a aparecer em eventos onde o círculo íntimo de Camila não estava presente, criando um padrão que era difícil de descartar como mera coincidência. Dentro do palácio, esses padrões não passam despercebidos, porque dentro da estrutura cuidadosamente controlada da vida real, nada é aleatório. Cada gesto, cada movimento, cada ausência carrega um significado. Quando alguém que sempre seguiu o roteiro começa a alterá-lo, mesmo que minimamente, isso se torna um sinal. E quando esse sinal vem de alguém que passou décadas em silêncio, ele tem um peso que transcende as palavras. Enquanto a influência de Edward crescia silenciosamente por meio de sua presença e discrição, Camila enviava sinais muito mais visíveis e impossíveis de ignorar. Seriam esses símbolos mera tradição ou uma manobra calculada para reforçar sua posição dentro da monarquia? Vamos descobrir. A linguagem do poder. Ninguém diz isso em voz alta. Se os movimentos do príncipe Edward eram sutis, os sinais da rainha Camila eram visíveis, mas não menos calculados. Dentro da monarquia, o poder raramente é expresso diretamente. Em vez disso, é comunicado por meio de símbolos, detalhes e escolhas que parecem pequenas, mas estão longe de serem acidentais. Entre esses itens, as joias ocupam um lugar único, particularmente os broches que não são usados casualmente, mas sim escolhidos com precisão. Eles não são mero adorno, são declarações de estilo. Justin Daughters, diretor-geral da Burganza, deixou essa distinção clara em sua análise. Os broches se distinguem de todas as outras joias reais por serem controlados, intencionais e profundamente simbólicos. Ao contrário de colares ou brincos que emolduram a aparência, os broches emolduram o significado. Posicionados perto do coração, carregam mensagens ligadas à lealdade, autoridade, memória e dever. E no início de 2023, uma dessas mensagens se destacou. Em um período já marcado por tensão, pelas consequências do caso Andrew e pelo crescente foco na sucessão do príncipe William. Camila apareceu usando um broche que imediatamente chamou a atenção. A peça vista publicamente pela primeira vez no início de 2023 é amplamente considerada um presente pessoal do rei Charles às vésperas da coroação. Seu design tornou seu propósito inconfundível. Em fevereiro de 2023, ela usou um broche no formato da coroa Tutor, uma estrutura de prata cravejada de safiras rubis e esmeraldas. A coroa tutora não é apenas um emblema decorativo. Ela é central para o brasão oficial do rei Charles III, carregando um significado histórico que remonta à era do rei George V, sexto avô de Charles. Seu reaparecimento não foi coincidência. Ao prender esse símbolo ao peito, Camila estava fazendo mais do que complementar um look. Ela estava demonstrando autoridade, reforçando alinhamento e colocando a identidade do rei no centro de sua própria apresentação. Foi uma declaração visual transmitida sem uma única palavra. Mas, embora essa mensagem estivesse sendo exibida abertamente, Edward e Sophie reagiram de forma diferente. Eles não competiram por meio de símbolos.
eles não responderam com declarações. Em vez disso, eles recorreram a algo menos visível, mas igualmente eficaz à presença. Eles apareceram onde a coesão era necessária, assumiram responsabilidades que outros deveriam cumprir e se posicionaram como a face estável da monarquia em momentos de incerteza. A abordagem deles não exigia atenção, mas a atraía. E na linguagem estruturada do palácio, essa contenção carrega significado. Como o próprio autor de Daughters observa o uso mais poderoso do simbolismo, nem sempre é aquele que domina o momento, mas sim aquele que o sustenta silenciosamente, permitindo que sua mensagem se desdobre sem força. As ações de Edward e Sophie cumprem exatamente esse propósito. Dessa forma, sua consistência, sua visibilidade e a ausência sua recusa em interromper enquanto ainda remodelam expectativas. Tudo isso opera dentro do mesmo sistema codificado que governa a vida da realeza. Então, quando o silêncio, a presença e o simbolismo começam a se alinhar, deixam de ser gestos isolados e começam a formar um padrão visível. A verdadeira questão é para onde esse padrão leva e quem está sendo colocado em seu centro. Vamos desvendar o que vem a seguir: a moldura antes da coroa. O futuro já não é algo sobre o qual o palácio fala em termos distantes. Ele já está moldando o presente. A chegada do rei Guilherme V não é uma questão de se, mas de quando. E essa certeza começou a influenciar tudo dentro do Palácio de Buckingham, desde as aparições públicas até as menores e mais imperceptíveis decisões. Agora, cada movimento carrega peso. Cada ausência convida à interpretação e cada posicionamento dentro de uma única fotografia começa a parecer menos acidental e mais deliberado. O que torna este momento incomum não é a transição em si, mas a precocidade com que o alinhamento começou. Muito antes de qualquer coroação ser anunciada, formalmente a estrutura ao seu redor já está se formando. A pergunta que ninguém faz diretamente, mas que todos dentro do sistema real respondem com suas ações, é simples: quando esse momento chegar, quem estará de fato mais perto do trono e quem permanecerá fora do alcance da atenção? Essa questão ganhou ainda mais força durante a missa de Páscoa de 2026. Após uma ausência que se estendeu desde 2023, Catherine, a princesa de Gales, retornou ao lado do príncipe William com seus 3 filhos. A imagem carregava um significado que ia muito além de qualquer declaração. Não foi apenas um reaparecimento, foi uma declaração. A família real de Gales, após um período marcado por doenças e especulações, se manteve unida, demonstrando prontidão para o que está por vir. O momento escolhido reforçou essa mensagem. Semanas antes, em 19 de fevereiro de 2026, a monarquia havia enfrentado um escrutínio renovado, expondo vulnerabilidades e levantando questões sobre seus rumos. A cerimônia de Páscoa tornou-se uma resposta controlada, um momento que substituiu a incerteza por uma visível unidade, mas não se tratava apenas de quem apareceu. Tratava-se de como apareceram e, mais importante, de quem estava onde. O príncipe Edward, duque de Edimburgo, estava perto do príncipe William, não em segundo plano, mas dentro da estrutura visível do futuro.
Ao lado dele estava seu filho James Conde de Wessex. Perto dali estavam a princesa Anne com Sir Timothy Lawrence e Peter Phillips com suas filhas e noiva. Cada presença acrescentava peso, reforçando um padrão que parecia intencional. E então havia as ausências. Sophie, a duquesa de Edimburgo, era esperada ao lado de Edward, mas não apareceu. A explicação apontava para uma simples doença à primeira vista. Mas, dentro da monarquia, a ausência raramente ocorre isoladamente. Isso sinaliza tanto quanto presença. Ao mesmo tempo, os membros do círculo da rainha Camila estavam visivelmente dispersos, criando um contraste que atraiu uma atenção discreta. Juntos, esses detalhes formam um padrão. A posição de Edward, a presença de Anne, o papel central da família Wales e a ausência de outros sugerem uma mudança não declarada, mas construída através do momento e do posicionamento. Porque, na monarquia, o poder não se anuncia. Ele se manifesta no posicionamento, em quem está ao lado de quem em quem é incluído e quem é excluído. E agora, aqueles que importam já estão exatamente onde precisam estar. Mas, quando o posicionamento, a ausência e a consistência começam a alinhar isso com precisão, deixam de parecer coincidência e começam a revelar intenções. Mas padrões como esse não surgem por si só. Algo teve que mudar nos bastidores para que eles se iniciassem. Vamos descobrir. A crise que mudou tudo. O que parece ser uma ascensão discreta é, na verdade, resultado de algo muito mais estrondoso que se desenrolou nos bastidores. Para entender por que a posição do príncipe Edward mudou tão visivelmente, é preciso analisar o momento em que o equilíbrio dentro da família real se rompeu e como isso forçou uma redistribuição de responsabilidades que ninguém reconheceu abertamente. A queda do príncipe Andrew fez mais do que simplesmente remover uma figura controversa da vida pública. Isso criou um vácuo dentro da monarquia que precisava ser preenchido. Aos 66 anos, Andrew foi forçado a deixar o Royal Lodge em Windsor, a mansão georgiana, tombada como patrimônio histórico de grau 2. Ele morava lá desde 2004 com Sarah Ferguson. Essa mudança por si só já sinalizava uma ruptura, mas não parou por aí. Ele foi realocado para Wood Farm, uma residência muito mais isolada na propriedade de Sandringham, marcando uma transição da proeminência para o distanciamento. Então veio o golpe final. Em outubro, o rei Carlos III destituiu André de seus títulos, selando sua queda em desgraça e reforçando a mensagem de que não haveria retorno à sua posição anterior. O que se seguiu não teve apenas consequências pessoais, perturbou o ritmo interno da própria família. Essa perturbação afetou Edward diretamente. Planos que antes eram rotineiros foram repentinamente desmoronados. Edward e Sophie, o duque e a duquesa de Edimburgo, haviam combinado de passar o feriado da Páscoa em Wood Farm, uma tradição antiga ligada ao calendário particular da família. Mas a presença contínua de Andrew tornou isso impossível. A visita foi cancelada e o que antes era previsível tornou-se incerto. No entanto, a reação que se seguiu é onde tudo começa a mudar. Edward não reagiu publicamente. Não houve declarações, nem queixas, nem tentativas de reformular a narrativa a seu favor. Em vez disso, algo muito mais revelador aconteceu discretamente. Relatos indicaram que Edward foi o primeiro membro sênior da família real a visitar Andrew após sua prisão em fevereiro, sob suspeita de má conduta em um cargo público. Naquele momento, até mesmo o rei Charles, que estava a apenas 1,5 km de distância em Sandringham, optou por não se encontrar com o irmão. Edward sim.
Mas o propósito daquela visita não era demonstrar simpatia. Era buscar uma resolução. Segundo relatos, ele encorajou Andrew a acelerar sua saída de Wood Farm, abordando a questão diretamente em vez de permitir que ela se prolongasse. Essa única ação revelou algo importante. Edward não estava evitando a crise nem a explorando. Ele estava administrando-a. Essa abordagem definiu tudo o que se seguiu. Enquanto a atenção pública permanecia focada no escândalo e em suas consequências, Edward atuava dentro da situação, absorvendo a pressão e preservando a estrutura. Quando o rei divulgou a lista de homenagens em abril de 2024, algo mais reforçou discretamente o padrão. Nomes como o da rainha Camila, do príncipe William e da princesa Catherine apareceram como esperado, mas Edward e Sophie estavam ausentes. A omissão chamou a atenção. A essa altura, eles já haviam assumido maiores responsabilidades, preenchendo vagas que se tornaram necessárias depois que o rei Charles reduziu sua agenda após o diagnóstico de câncer. Eles estavam se esforçando mais, mantendo a visibilidade e apoiando a instituição durante um período difícil, mas o reconhecimento não veio. Mesmo assim, nada mudou em sua forma de operar. Eles prosseguiram sem ajustes, mantendo o mesmo ritmo constante que os definia há anos. E em um sistema onde a lealdade é medida ao longo do tempo, essa consistência não se dissipa. Ela se acumula silenciosamente, remodelando onde reside o poder. Assim, quando a consistência se mantém sob pressão, deixa de ser rotina e passa a ser influência. A verdadeira questão é como esse acúmulo silencioso se traduz para além dos muros do palácio, e o que acontece quando a percepção pública começa a refletir isso. Vamos descobrir. Os números por trás do silêncio. O que, à primeira vista, parece uma mera cerimônia, é, na verdade, motivado por algo muito mais calculado à opinião pública. Numa monarquia constitucional, a percepção não se resume à imagem. Trata-se de poder de influência. O tipo de poder que discretamente molda a influência, o acesso e o posicionamento a longo prazo. E neste momento os números contam uma história que o palácio não consegue controlar totalmente. A posição da rainha Camila mudou de uma forma que não pode ser ignorada. Dados recentes da YouGov mostram que sua popularidade está em 42%, o menor índice desde março de 2021. Ao mesmo tempo, a percepção negativa subiu para 45%. Criando uma reviravolta que muda completamente o equilíbrio. Agora, mais pessoas a veem de forma desfavorável do que aquelas que a apoiam. Um detalhe que tem peso muito além das pesquisas de opinião. Compare isso com o rei Carlos III, cuja aprovação permanece alta. Cerca de 60% do público britânico tem uma visão positiva dele. Quase o dobro dos 31% que o veem negativamente. Esse contraste por si só já estabelece uma divisão, mas torna-se ainda mais impressionante quando outro dado é introduzido na equação. Aproximadamente metade do público britânico vê Edward e sua esposa Sophie de forma favorável, enquanto apenas 19% e 12%, respectivamente, têm opiniões negativas sobre eles. Esses números colocam Edward em uma posição em que sua aprovação líquida supera a de Camila por uma margem considerável. Na prática, essa diferença se traduz em algo tangível. O apoio público torna-se uma forma de capital político, e dentro da estrutura monárquica, esse capital determina a liberdade de atuação de cada um, o que torna o desequilíbrio atual difícil de ignorar. Porque, embora o palácio continue a projetar unidade, os detalhes por trás dessa imagem contam uma história diferente.
Considere o serviço do dia da Commonwealth. Superficialmente, foi mais uma aparição cuidadosamente planejada para reforçar a continuidade. A princesa Anne destacou-se com um impressionante casaco vermelho Shabumi Grace e um cachecol a condizer com uma presença ponderada e serena. O príncipe William compareceu como esperado, mas notavelmente sozinho. Catarina, a princesa de Gales, estava ausente supostamente devido a um compromisso particular. Individualmente, esses detalhes são fáceis de ignorar. Juntos, porém, formam um padrão. Momentos em que se espera uma frente unificada, mas que ela não se concretiza plenamente, têm se tornado mais frequentes. As mesmas inconsistências sutis apareceram na Páscoa nos compromissos do dia a dia e nas pequenas lacunas que começam a surgir quando a coordenação não está perfeitamente alinhada. A estratégia de comunicação do palácio continua a enfatizar a união. No entanto, esses desvios repetidos sugerem algo menos estável por baixo da superfície. E dentro dessa dinâmica instável, a posição de Camila se torna mais complexa. Seu caminho para a família real nunca foi fácil. Ela entrou como uma forasteira, enfrentando décadas de resistência antes de finalmente conquistar seu lugar ao lado do rei. Essa jornada exigiu persistência, e de muitas maneiras ela foi bem-sucedida. Mas aceitação não é o mesmo que estabilidade, e a base que sustenta seu papel parece menos sólida do que antes. O que torna este momento particularmente significativo é o que não o está impulsionando. Isso não é resultado de choques externos como as memórias do príncipe Harry ou as consequências em torno do príncipe Andrew. Esses eventos causaram perturbações, mas não são a força que está remodelando o equilíbrio atual. Em vez disso, a mudança vem de algo mais silencioso, uma presença constante que não exige atenção, mas que gradualmente a atrai. Edward não se posicionou por meio de declarações ou confrontos. Ele o fez por meio de consistência, visibilidade e timing, aparecendo onde era necessário, mantendo-se confiável quando outros oscilavam e permitindo que a percepção pública se construísse sem interferências. E quando a influência se constrói sem buscar atenção, o próprio silêncio começa a ter peso. A verdadeira mudança nem sempre está em quem se destaca, mas em quem deliberadamente se afasta, e porque essas ausências começam a falar mais alto do que a presença. Fiquem ligados para descobrir. Quando a ausência se torna a declaração, o momento que gerou os maiores rumores nos círculos da realeza não foi um discurso, um gesto ou mesmo uma discordância pública. Foi uma ausência. A Páscoa de 2026 chegou com as expectativas de sempre aparições cuidadosamente planejadas e formações previsíveis. Sophie, a duquesa de Edimburgo, era esperada ao lado do marido, o príncipe Edward, completando a imagem de estabilidade que os definia há anos, mas no último minuto ela não apareceu. A explicação veio rapidamente. A editora da realeza Rebecca English informou que ela simplesmente não estava se sentindo bem. Superficialmente era um detalhe menor, do tipo que raramente tem importância além do momento. Mas, no mundo da imagem da realeza, onde o timing é tudo, até mesmo uma única ausência exige mais atenção. Porque não foi apenas uma. Algumas semanas antes, tanto Sophie quanto Edward estiveram ausentes da cerimônia do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster, um dos eventos anuais mais importantes da monarquia. Essa ausência, combinada com sua ausência no evento da Costa Leste, criou um padrão que não podia ser ignorado. Analistas da realeza começaram a questionar se essas discrepâncias eram realmente coincidência, especialmente considerando o papel central da Rainha Camila em ambos os eventos.
As redes sociais reagiram imediatamente. Vídeos, imagens e comparações lado a lado inundaram as plataformas com usuários apontando a frequência com que a presença de Sophie parecia coincidir ou deliberadamente não coincidir com a órbita de Camila. Os comentários variaram da curiosidade à convicção, com muitos sugerindo que não se tratavam de interrupções aleatórias, mas de decisões cuidadosamente calculadas. Alguns descreveram a situação como um distanciamento discreto, enquanto outros a interpretaram como uma mudança sutil, porém inconfundível de lealdade. Contudo, quando Sophie aparece, o contraste é impressionante. Sua presença nunca é casual, em cerimônias anteriores do dia da Commonwealth. Ela chegou impecavelmente vestida com um elegante vestido casaco da Susanna London, combinado com um chapéu Jane Taylor e uma carteira Sophie Habsburg. Cada detalhe é refinado, cada posicionamento é intencional. Ela não apenas comparece, ela se posiciona. Essa precisão importa, porque Sophie não está se afastando da vida na realeza. Ela está escolhendo como interagir com ela. Suas aparições são seletivas, suas ausências deliberadas e seu posicionamento sempre alinhado a uma estratégia mais ampla que vai além de eventos individuais. Dentro da política do palácio, esse tipo de controle raramente é acidental. Os cônjuges na estrutura real não são participantes passivos. Funcionam como parceiros copilotos que moldam tanto a percepção quanto a direção. E neste caso, os movimentos de Sophie, sejam visíveis ou não, estão profundamente conectados ao papel em evolução do príncipe Edward. A parceria deles opera como uma unidade. Cada aparição a reforça, cada ausência a fortalece, e juntos eles estão construindo uma imagem que não se alinha totalmente com o atual centro de poder, mas parece inclinar-se para algo completamente diferente. Algo que está apenas começando a tomar forma além do momento presente. Mas, quando a ausência se repete com precisão, deixa de ser circunstância e passa a ser estratégia. A verdadeira questão é se essas escolhas são reativas ou movimentos cuidadosamente planejados, moldando algo maior sob a superfície e uma decisão de cada vez. Vamos desvendar o que vem a seguir. A estratégia escondida à vista de todos. O que torna a ausência de Sophie mais poderosa do que a sua presença não é apenas o momento, mas a sua consistência. Em diversos eventos de grande repercussão, um padrão emergiu, e os analistas têm cada vez mais dificuldade em ignorá-lo. Sophie e Edward não estão se afastando de seus deveres reais. Eles estão redefinindo a forma como esses deveres são desempenhados ao se distanciarem de compromissos específicos, principalmente aqueles intimamente ligados à Rainha Camila. Estão criando espaço tanto visual quanto politicamente, e esse espaço está sendo notado online. A conversa passou da especulação para a análise. Os observadores da realeza estão dissecando as filmagens dos eventos, rastreando as aparições e mapeando quem está, onde, quem aparece, com quem, e quem está completamente ausente. Hashtags relacionadas à Páscoa de 2026 e ao dia da Commonwealth começaram a ser tendência brevemente, com usuários apontando a frequência com que Edward aparecia alinhado com o círculo do príncipe William, enquanto a ausência de Sophie parecia eliminar qualquer sobreposição visual com a presença de Camila. É sutil, mas eficaz. Porque, na monarquia, o alinhamento raramente é declarado. Ele é demonstrado. E o que está sendo demonstrado agora sugere um reposicionamento deliberado.
A imagem que Edward e Sophie estão construindo parece menos ligada às estruturas atuais que cercam Camila e mais alinhada ao futuro centrado na família de Gales. Seus movimentos refletem um cálculo a longo prazo que considera não apenas a hierarquia atual, mas também o que virá depois do reinado de Charles III. É aqui que a política palaciana se torna mais visível. Cada aparição, cada ausência, cada presença faz parte de uma narrativa maior que está sendo construída ao longo do tempo. A crescente visibilidade de Edward ao lado do príncipe William, combinada com a participação seletiva de Sophie, cria uma dinâmica que desvia a atenção sem exigi-la. Não perturba o sistema, ajusta-o, e esse ajuste tem peso. Sua estratégia não se baseia em confronto. Trata-se de posicionamento. Ao escolherem quando se envolver e quando recuar, eles estão se comunicando dentro da linguagem silenciosa que rege a vida da realeza. Presença sinaliza apoio. A ausência sinaliza distanciamento. E ambas são igualmente poderosas quando usadas com precisão. A parceria entre Edward e Sophie fortalece ainda mais essa estratégia. Eles atuam em coordenação, garantindo que suas ações visíveis ou não contribuam para uma imagem consistente. Eles não estão reagindo aos eventos conforme acontecem. Estão moldando a forma como esses eventos são percebidos, uma decisão de cada vez. Isso levanta a questão que agora paira no ar, logo abaixo da superfície de cada aparição da família real. Quando a estrutura finalmente mudar e a próxima era começar, qual alinhamento definirá o centro do poder? Porque quando o posicionamento é moldado de forma tão deliberada ao longo do tempo, ele deixa de ser sutil e passa a moldar o que virá a seguir. A verdadeira história não é apenas quem está onde agora, mas como essas escolhas estão silenciosamente construindo o futuro. Fiquem ligados para descobrir. A corrida silenciosa rumo à coroa. Muito antes de qualquer anúncio oficial, o futuro da monarquia já está sendo moldado por pequenos movimentos controlados. Cada detalhe, o simbolismo dos broches, as oscilações nos índices de aprovação, as aparições cuidadosamente planejadas na Páscoa e até mesmo as ausências estratégicas, contribuem para uma única questão que agora ocupa o centro do pensamento palaciano. Como será a família Windsor quando o rei Charles III não estiver mais no trono? Publicamente, a instituição permanece estável. Quase 6 em cada 10 britânicos ainda veem a monarquia com bons olhos e cerca de metade acredita que ela oferece valor e inspira orgulho. Segundo o YouGov, o sistema em si não está ameaçado, mas os indivíduos que o representam, os rostos na sacada, as figuras mais próximas do poder, são muito mais voláteis. A posição de Camila ilustra isso claramente. Sua ascensão ao trono foi construída ao longo de décadas, mas seu papel não é permanente. Quando o príncipe William ascender ao trono, Catherine se tornará rainha consorte e Camila deixará o cargo. O que permanece incerto é a natureza dessa transição. Se ela manterá influência como figura sênior ou se tornará um personagem secundário, isso não será decidido após a transição. Está sendo moldado agora. O príncipe Edward parece compreender isso melhor do que a maioria. Sua abordagem evita completamente o confronto. Em vez de se alinhar demasiadamente com qualquer figura específica, ele construiu uma reputação baseada na consistência e no serviço. Em 2025, representou tanto o rei quanto o Reino Unido, em importantes visitas internacionais, incluindo uma viagem a Papua Nova Guiné para marcar o 50º aniversário da independência do país e uma visita conjunta ao Japão com Sophie.
Esses não foram gestos simbólicos. Eles estabeleceram credibilidade além da política palaciana, fortalecendo sua posição dentro da própria instituição. Essa distinção é importante porque, quando chegar a hora da transição, a proximidade com a coroa não dependerá da lealdade a indivíduos, mas do valor demonstrado para a monarquia como um todo. A primeira fila em uma futura coroação não será ocupada por aqueles que fizeram barulho, mas por aqueles que se posicionaram corretamente muito antes do momento chegar. A estratégia de Edward reflete essa compreensão. Ele não emitiu declarações, não escreveu memórias, nem se envolveu em batalhas públicas por atenção. Em vez disso, ele se baseia na presença e às vezes na ausência para comunicar alinhamento. Ele está presente onde é importante e recua quando necessário, e permite que a percepção se desenvolva sem interferências. Mesmo em um sistema baseado na visibilidade, a descrição pode conferir uma autoridade singular. E dentro da monarquia, onde cada gesto é observado e cada posição interpretada, esse tipo de posicionamento discreto raramente passa despercebido. Então, o que você acha? Será que o príncipe Edward já se posicionou para o poder no próximo reinado, enquanto outros se concentravam no presente? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.